confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva um bom amigo. Olá, olá, boa noite a todos. Bem-vindos à Casa com Evangelho. Estamos cá para mais uma noite de doutrina espírita, de Evangelho, de espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos. É com enorme alegria que cá estamos novamente. Antes de começarmos os nossos trabalhos, como já vai sendo prática das nossas transmissões, vamos dar aqui uma pequena voltinha pelos comentários e ver quem é que está aqui então. Já, ora, o António Melro, a Maria, a Fernanda Jorge, não conheço, a Cristina Vinagre, a Sónia Mota, a Mara Marques, a Dulce Casanova, a Sónia Mota, a Fernanda Ferreira, a Alice. Basicamente somos mais que as mães, não é? Como se costuma dizer. Muito bem. Então, no seguimento dos nossos trabalhos, ontem falámos sobre... Eu sei, Fernanda, eu sei, estava a brincar. Fernanda Jorge, a nossa querida Fernanda Malva. Olha, então, ontem começámos o nosso caminho. Já falámos sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falámos ontem sobre o capítulo 1, não vim destruir a lei, e hoje é dia de falarmos sobre o capítulo número 2, o meu reino não é deste mundo. A verdade é que, uma vez mais, vamos ter aqui a companhia de uma convidada especial. Portanto, criar aqui um bocadinho de suspense, que ainda está tudo no segredo dos deuses, e portanto eu peço aqui uma salva de palmas para a nossa super convidada especial, Maria Rosário Teófilo. Hoje com palmas e tudo. Rosário, boa noite, como é que estás? Muito boa noite a todos, para os irmãos que aqui estão presentes que já me conhecem, para vos apresentar, aqueles que não me conhecem, sou trabalhadora. Um pequeno problema, calma. Um pequenino problema técnico, vamos voltar ao início. Rosário, boa noite, bem-vinda. Obrigada. Para aqueles que me conhecem, já me conhecem do Centro Cultural e Espírita de Santarém, sou trabalhadora lá.
Entrei na casa aos 40 anos, mais precisamente, e sou aquilo que vos posso dizer para aqueles que não me conhecem, que sou uma estudiosa. Sou uma estudiosa, estou a dar os primeiros passos no estudo da doutrina, porque me interesso pelas questões de ordem espiritual. E é a apresentação assim mais sucinta, mas mais importante que vos posso fazer. Maria do Rosário Teófilo, é esse o meu nome. Sim, Filipe, faz favor. Assim é que é, uma senhora que não perde tempo. Portanto... Vamos lá despachar isto. É a apresentação, então vamos lá despachar isto. Vai. Temos que se ir todos deitar. Muito bem, Rosário. Olha, uma vez mais, seja bem-vinda. Sei das tuas qualidades enquanto oradora. Gosto muito de te ouvir sempre. Não só eu, como há muitas pessoas que gostam de te ouvir. E, portanto, agradeço-te teres vindo. E, portanto, vamos dar então início aos nossos trabalhos, está bem? Vou fazer aqui a oração de abertura. Junto com o sol. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, convocando aqueles que no plano superior nos embalam com as tuas bênçãos. Pedimos-te, Senhor, que nesta noite possa ser uma noite igual, tal como a música diz. Uma noite igual a tantas outras, onde esta luz que foi seguida pelos Reis Magos, seguida como um fio condutor para encontrar a luz. Assim pedimos da mesma forma para nós, para que esta estrela guia possa estar sempre aberta à nossa vista, para que se algum dia nos esquecermos de olhar para cima, que ela esteja sempre lá. Assim, que os benfeitores amigos possam inspirar a Rosário, que lhe possam trazer as inspirações necessárias para que a palavra de Jesus possa chegar aos corações de todos aqueles que nos ouvem. Muito obrigado pela oportunidade de serviço e vamos então dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Ora, muito bem. Vamos seguir caminho. E vamos seguir com uma breve apresentação sobre os tópicos do capítulo. Então, capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo, que está dividido da seguinte maneira. Portanto, o primeiro item é a vida futura. Kardec faz uma pequena reflexão daquilo que será a vida futura, uma questão muito pertinente e que todos nós gostaríamos de saber. O segundo é a realeza de Jesus. Do que é que trata esta realeza? O terceiro item é o ponto de vista. E depois então temos as instruções dos espíritos. Muito bem. Rosário, então, eu vou então passar-te a palavra para nos falares que realeza é esta que Jesus tem, que nós queremos saber. A palavra é tua, Rosário. É verdade. Obrigada pela oportunidade de vos poder partilhar esta reflexão, porque parecendo que não, nos tempos que estamos a viver, não sei se consegues ajudar aí nessa questão. Agora já melhorou. Já está. Parecendo que não, nos tempos que... É verdade, já não há eco. Nos tempos que nós corremos neste confinamento nas nossas casas, temos esta oportunidade para podermos refletir em assuntos que nos possam fortalecer o nosso interior para vivermos a nossa vida, para ajudarmos os nossos,
para darmos mais luz às casas em que estamos a viver. E na obra que o Filipe se propôs apresentar-vos neste projeto, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós começamos a estudar este capítulo número 2, começa com uma passagem do Evangelho de João, em que o Pilatos vai perguntar a Jesus, mais ou menos na fase da condenação, do julgamento de Jesus, e nós aqui, quando voltamos a esse passado, nós começamos logo a perguntar o que é que Jesus fez, mesmo há 2000 anos, não é? Na estadia que ele esteve connosco, o que é que ele fez para merecer um julgamento tão agressivo, um julgamento até à morte, quando aquele homem só nos veio falar de amor. Mas Pilatos, nessa altura, quando estava a decorrer o julgamento do mestre, Pilatos vai-lhe perguntar: tu és rei, tu és mesmo o rei dos judeus? E quando Jesus vai responder que o meu reino não é deste mundo, Allan Kardec pega nesta passagem e vai-nos tentar explicar que conceito é este de a vida futura. E é aqui que nós vamos começar a pensar um bocadinho. Que conceito é este de vida futura? Porque quando nós começamos a estudar este conceito, nós vamos verificar que é um dos pilares em que assenta a doutrina de Allan Kardec. É aqui que faz um grande ponto de partida para nós começarmos a desenvolver outros temas relacionados com a nossa espiritualidade. Portanto, vamos lá recapitular já. Aqui o conceito de vida futura é um princípio que é colocado como um dos pontos fundamentais da doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Vamos pensar o seguinte: que vida futura é esta? Do que é que nós estamos aqui a falar de vida futura? Estamos a falar da vida das gerações futuras? Estamos a falar da vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos? Mas Jesus, quando ele fala o meu reino não é deste mundo, ele estava a tentar para o homem, de há 2000 anos, ele estava a tentar abrir uma perspectiva sobre a vida extracorpórea, sobre a vida que ocorre noutra esfera existencial. No entanto, como até Allan Kardec nos diz um bocadinho mais à frente, ele vai dizer que Jesus não podia dizer tudo, assim por palavras simples, ele não podia dizer tudo. Mas Allan Kardec diz que Jesus não queria deslumbrar sem a esclarecer. Porque como é que ele podia falar de realidades que o homem de há 2000 anos atrás não tinha o crescimento nem a maturidade para poder compreender? Então, quanto mais elevado é o espírito, mais simples é o seu ensinamento. E Jesus só falou de uma forma muito simples. O que é que será que a consciência e o espírito de Pilatos, naquela altura, entendeu das palavras de Jesus? Nós não o sabemos porque só conhecemos o relato da pergunta e da resposta. No entanto, sabemos que todos os espíritos que se conectaram com o mestre naquela altura, jamais esqueceram a energia do mestre. Jamais. Mesmo aqueles que nem sequer estiveram ao pé do mestre, mas que ouviram a sua voz ao longe, ou que passaram por ele, jamais algum espírito poderia passar sem se sentir tocado pela presença da elevação de um ser que é superior e que é puro. Então, vamos lá ver, o que Jesus já estava a querer lembrar ou dar a conhecer aos espíritos de então, seria o tal ciclo existencial a que todos nós estamos sujeitos, que começa com o nosso nascimento, que vai até à morte, que depois volta novamente a outro renascimento, e isto, portanto, é um ciclo em que nós nascemos, em que nós morremos e em que tornamos a renascer. E assim sucessivamente. Quando é que nós temos que encarar fatalmente este ciclo existencial? Há situações na nossa vida, deste lado, da vida física, em que nós temos que encarar, somos forçados, ou somos convidados, também depende do nosso nível de vontade, a encarar este ciclo existencial. E um deles é exatamente com a comoção que nós temos quando alguém parte para o mundo espiritual. Principalmente alguém que nos seja caro, que nós tenhamos afeição. Quando alguém parte para a pátria espiritual, nós somos obrigados a confrontar a nossa consciência sobre aquilo que nós sabemos sobre a morte e também daquilo que há para além da morte. E nesse momento, nós aí
ou temos que alicerçar a nossa crença em bases sólidas de fé para que esse acontecimento tenha um significado, porque tem que ter um significado. Que não seja a morte. Para ter esse significado, nós temos que desenvolver valores em nós. Há 2 dias partiu para a pátria espiritual o avô dos meus filhos. De tudo aquilo que nós vivemos com ele, o que mais fica, temos que nos alicerçar nestas experiências para podermos saber o que é que vamos dar valor nesta vida. O que é que ficou desta vida, deste homem que tanto abraçou, que tanto beijou os meus filhos, que tanto brincou com eles, que ensinou minha filha a andar de bicicleta, que passou horas na cama com o meu pequeno, a contar-lhe histórias, a rir, a brincar, a contar anedotas. É isso que fica, é isso o mais importante da nossa existência. Não são palavras tolas o que eu vos estou a dizer. O tempo que nós perdemos, sim, ou que nós damos, ou que nós oferecemos aos outros, no crescimento dos outros, no bem-estar dos outros, é a maior riqueza que nós podemos deixar de herança. Esse homem que partiu agora há 2 dias, quando nós fomos nos despedir no funeral, a conexão com as mentalidades da família mais próxima, as diferenças que ocorreram nesta despedida, neste momento fúnebre, em que muito pouca gente, como vocês sabem, com máscara, o senhor padre, as pessoas muito distantes umas das outras, ao longo de todo o cemitério, foi realmente que eu não tinha vivido ao longo da minha vida, não é? Viver assim esta situação, ver a mentalidade das pessoas, a minha própria, confrontar-me com como é que eu vivo esta realidade, com o conhecimento da doutrina, como é que eu vejo o sofrimento dos outros, como é que eu os posso ajudar, como é que eu os posso consolar, e com pessoas que têm fé, com outras que não têm fé, as conversas que são feitas, a evolução de tudo isto, porque eu sempre pensei e sempre acreditei que haverá grandes transformações nos nossos modos de vida, também nos modos de vida e também nos modos de nós vivermos a morte e de vivermos a passagem dos nossos entes queridos para outra dimensão. Quando foi a altura, não é, que costuma ser a altura mais dolorosa, não é, quando há a entrega da terra, não é, a entrega do corpo físico à terra, foi aí que se me fez um bocadinho de luz, porque eu pude constatar que já não estava num nível de comoção como há 10 anos ou antes da doutrina, já estava diferente. E eu agarrei nessa altura, e em género de homenagem ao avô dos meus filhos, eu agarrei num bocado de terra, agarrei assim com as minhas mãos num bocado de terra, mas pedi licença primeiro ao meu cunhado, agarrei assim na terra, disse, dás-me licença, dou, e lancei assim a terra sobre o corpo do meu sogro. Não sei se foi hoje, se foi ontem, eu disse assim ao meu filho, eu tenho a sensação ou a percepção de que o avô está vivo, mas queria-vos, ao dizer-vos isto, não tem nada a ver com sentir a presença espiritual, não tem nada a ver com isso, que eu não senti presença espiritual nenhuma do meu sogro ao pé de mim. Senti dentro de mim a certeza de que aquele espírito está vivo, de uma maneira como eu nunca senti, e também não consigo explanar mais sobre esta percepção, talvez um pouco mais psíquica, não sei definir melhor, mas queria-vos falar disto porque este assunto, eu sempre me interessei por este assunto e ainda estou interessada em aprender a olhar para a partida com outros olhos. Então, a vida futura a que Jesus se referiu quando ele estava a falar com Pilatos, Allan Kardec diz-nos que é a meta que deve ser alcançada pela humanidade e que deve ser um dos principais objetivos que o homem tem sobre a Terra. Eu torno a frisar este aspecto. A vida futura é um dos aspectos ao qual nós temos que prestar mais atenção. Quando eu comecei a estudar a vida futura, eu sempre me perguntei assim, numa altura em que os nossos psicólogos, os nossos psicanalistas dizem que nós temos que ter os pés bem assentos na terra, que temos que dar atenção ao presente, que todas as pessoas dizem umas às outras
que um dia de cada vez, que o passado já lá vai, que o futuro, que nós não estamos no passado nem no futuro, que nós temos de estar no presente. E eu vou tentando relacionar as coisas e conjugar e fazer esse apanhado, vá lá. Mas aqui a questão é esta: nós temos que ter os pés enraizados no nosso presente, nós temos que viver o nosso dia a dia, mas nós temos que saber o que nos espera. Porque esse saber o que nos espera é que nos vai possibilitar ganhar mais raízes e sermos mais fortes neste dia a dia. Portanto, vamos ver então o seguinte: Allan Kardec diz-nos que se nós não compreendermos o que é a vida futura, nós não compreendemos as consequências não conseguimos compreender tudo aquilo que envolve a moralidade do Cristo. Então quer dizer o seguinte: se nós não soubermos o que é que se passa para além da morte, se nós não conhecermos um pouco a vida espiritual, a vida na esfera espiritual, nós não vamos conseguir compreender, na verdade, até que ponto é que nós temos que perdoar. Portanto, se eu conhecer um bocadinho da vida espiritual, do que é que acontece, eu vou dar mais importância ao ato do perdão e não só, eu vou conseguir desenvolvê-lo. Porque como é que nós conseguimos perdoar tantas vezes quando Jesus nos pede 70 vezes 7, que Jesus nos pede o perdão sucessivo? Como é que nós vamos aplicar isso? Como é que nós vamos amar os nossos inimigos? Que sentido é que nós damos à reconciliação? Como é que nós conseguimos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar o outro, para enxugar as lágrimas, para consolar? Nós temos que conhecer a vida futura. Mesmo neste funeral do avô dos meus filhos, a avó dos meus filhos, a viúva, estava-me a contar de um vizinho que se aproximou e que veio lhe dar os sentimentos a ela, a viúva, e que estava a dizer a ela assim: olha o que lá vai. Depois a avó dos meus filhos veio ao pé de mim e estava-me a contar a história que houve da incompreensão que houve entre o meu sogro e aquele vizinho, por causa de problemas das casas, porque as casas praticamente são geminadas, e houve ali uma discussão e uma zanga que nunca foi reconciliada. Os anos passaram e a minha sogra estava-me a contar assim, e dizia assim: em vida é que ele devia ter vindo falar com o Chico, em vida é que ele devia ter vindo falar. E, na verdade, quando Jesus nos diz que apressa-te e reconcilia-te depressa, o mais depressa possível com os teus adversários, até aqui neste ponto, para nós compreendermos estes preceitos de moralidade, nós temos que conhecer a vida futura. Nós temos que saber que não podemos pensar que já nada pode ser feito, que estamos muito velhos para perdoar, que não vale a pena porque já estamos com um câncer ou com uma leucemia. Tudo vale a pena até o último momento, porque a gente sabe que não é o último momento. O último momento nós estamos a falar, o nosso último suspiro será o começo de outro suspirar. Será como se fechássemos uma porta e abríssemos uma janela. E é assim que temos que ver. Portanto, tudo o que pudermos fazer enquanto cá estivermos uns com os outros é para ser feito. Não é para procrastinar, não é para adiar, é para ser feito da maneira mais natural e mais simples que nós conseguimos fazer. Portanto, vamos ver porque é que é importante o conhecimento da vida futura. Então, vamos ver. A ação, tudo o que nós fizermos agora, aqui no presente, vai nos condicionar e vai nos influenciar a nossa vida futura. Estou a falar dos próximos anos, estou a falar da próxima época, estou a falar do momento que nós partirmos para o plano espiritual, e estou a falar da nossa vida espiritual, e estou a falar da próxima reencarnação, do tal ciclo reencarnatório que nós estávamos a falar há pouco. Depois temos que pensar que nós, sendo espíritos imortais, nós temos que, nós sabemos que nos voltaremos a encontrar, todos nos voltaremos a encontrar. E porquê é que nós temos que pensar isto com toda a convicção? Porque se nós somos imperfeitos, vamos fazendo as nossas conquistas passo a passo, não é? Mas essas conquistas e esse processo de desenvolvimento vai-se decorrendo, não é? Porque nós podemos chegar a ser anjos, mas até lá longo será o percurso, não é? Mais 1000 anos, mais 2000 anos, mais 3000 anos, isso agora depende da nossa consciência e do que tiver que acontecer. Jesus diz que sim, que nós temos essa possibilidade. O caminho que Jesus
passou, também nos é proposto passar, mas para lá chegarmos temos que fazer este trabalho connosco próprio. Então, nós voltaremos a encontrar todos, nós voltaremos com outra pele, com outra cor, talvez com outros trajes, com certeza com outras feições, mas voltaremos a encontrar. Mas vamos acreditar e vamos pedir a Jesus que nos voltaremos a encontrar no futuro, mas fazemos um esforço, pelo menos, de não deixarmos que todas as mágoas que nós tivermos, todos os ressentimentos, todas as vinganças, todas essas vibrações que nós sabemos que são mais negativas, que são mais pesadas, vão sendo diluídas. E à medida que nos formos encontrando, vamos nos encontrando com outros papéis, mas também nos vamos recebendo e acolhendo e amparando de uma forma mais agradável, de uma forma mais leve e até com muita alegria. E vamos fazendo este papel que é aquilo que Jesus falou da fraternidade, da verdadeira fraternidade. Há um outro item deste capítulo que é muito sugestivo, que fala sobre o ponto de vista. E ocorreu-me pensar nos drones. Nessas filmagens que hoje em dia são muito habituais, não é? Que nós temos das cascatas de água, filmada por um drone, ou de uma vista aérea, de uma floresta, dessas paisagens da natureza que são filmadas por drones, ou até de outras imagens, assim, pequenos jardins das nossas terras, que são vistas de cima, quando a imagem, quando nós vemos o mesmo sítio, mas visto por outro ângulo, visto por outra perspectiva, não é? Às vezes até nos mostra mais beleza. Às vezes nós conseguimos ver coisas que não conseguimos ver a andar, por exemplo, naquele sítio, não é? Se virmos a imagem do drone, parece que o sítio até fica com mais profundeza, porque o drone dá-nos, às vezes, mais realce, às vezes dá-nos mais profundidade, outras vezes faz... amplia, não é, a imagem da vida física e nós ficamos, afinal a gente consegue ver isto, afinal conseguimos ver aquilo, afinal há esta rua, portanto dá-nos uma imagem da panorâmica de uma forma mais abrangente. Bom, neste Evangelho nós podemos... há aqui uma parte que Allan Kardec diz que, sim, a vida futura, que todo cristão crê na vida futura, mas Allan Kardec diz que todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, é incompleta e por isso mesmo falsa em alguns pontos. Para um grande número de pessoas é apenas uma crença, sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade, porque há muita incredulidade e vocês sabem que nós, quando estamos assim reunidos, nós apanhamos psiquicamente os pensamentos uns dos outros, não é? E isso vê-se mesmo nas despedidas, nos funerais, nós apanhamos o psiquismo uns dos outros e sentimos, inevitavelmente, esta incredulidade que se nota em pequenas coisas, nos cumprimentos que se fazem, nos cumprimentos que não se fazem, nas coisas que são ditas, essa incredulidade percebemos, o nosso espírito apercebe-se. Então eu perguntava qual será o drone que nos vai dar outro ponto de vista sobre a vida que nós estamos a viver agora neste momento, neste dia de hoje, que é um contexto de pandemia. Qual é a imagem que um drone nos poderia dar de outra perspectiva sobre esta situação que nós estamos a viver? Então, nós temos que alterar o nosso ponto de vista. Uma coisa é nós estarmos neste lado físico e ouvirmos testemunhos do lado espiritual, do outro lado. Isso pode ser possível. Mais à frente já adianto um bocadinho mais isto, não é? E outra coisa é eu, pelo pensamento, me colocar na vida espiritual, não é? Isso faz, por exemplo, é tão simples quanto isto, quando nós começamos a estudar, não é? E estamos a fazer uma leitura sobre uma caracterização da vida espiritual, não é? Eu desloco-me com o pensamento até esse plano espiritual. Eu ponho-me lá e de lá olho para cá. Já dá outra perspectiva, já desfoca, já podes ter outra panorâmica mais geral sobre este contexto da pandemia. Como é que fica esta filmagem sobre este Portugal, sobre estas dificuldades, sobre estes hospitais, sobre todas estas vicissitudes que nós estamos a viver? Então, Allan Kardec também nos diz que as vicissitudes e as atribulações da vida não são mais do que incidentes que nós temos que receber com paciência, porque sabemos que são de curta duração e que devem ser seguidos por um estado
mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz, Então, vamos lá ver então como é que nós vamos fazer aqui, como é que podemos estudar e conhecer a esfera espiritual. Então, podemos conhecer de muitas formas. Dando a entrada no centro espírita, assistindo a palestras relacionadas com o tema, pedindo orientação a alguém que já conheça um pouco sobre o assunto e fazendo as leituras, que é por aí sempre a grande porta de entrada para alterar a nossa mentalidade e conhecermos coisas que até então podem nos ser desconhecidas. Todas as obras que se foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier são uma referência que está, como se diz, autenticada. O seu valor já é um testemunho credível. E nessas obras de Francisco Cândido Xavier, que muitos de vós já conhecem, O Nosso Lar, Os Missionários da Luz, A Caminho da Luz, O Consolador, outras tantas, dezenas de obras de Francisco Cândido Xavier, são uma bela porta de entrada para nós conhecermos a realidade espiritual. E quando começamos a ler o testemunho de espíritos que já desencarnaram e que nos vêm contar como foi, e o que é que eles estão a passar, e mesmo na obra codificada por Allan Kardec, nós temos imensos testemunhos, inclusivamente no livro do Céu e do Inferno, nós podemos nos aperceber que a questão até do céu e do inferno passa simplesmente por estados de consciência, estados de vibração. E então eles vêm nos dizer o que é que o espírito desencarnado, o que é que o espírito pensa, o que é que ele sente, o que é que ele lamenta da sua vida, como é que ele reage à realidade com que se encontra, e tudo isso vibra em nós e provoca em nós alterações. E é aí que o nosso ponto de vista, o nosso drone, vá lá, sobre a nossa vida mais física, começa a mudar a perspectiva. E aquilo que para nós podia ser considerado o fim da vida pode ser encarado como uma vicissitude que, com esperança, pode ser ultrapassada e ser revertida para o nosso próprio progresso, para o nosso próprio bem. E essa é uma grande conquista a ser realizada por nós. E não posso também deixar aqui de vos referir que neste capítulo número 2 já há um testemunho de uma rainha já desencarnada, uma rainha que viveu, o testemunho, aliás, é de 1863, a rainha é de França, e esta rainha desencarnada vem falar daquilo que ela estava a sentir no mundo espiritual, que centra a parte mais emocional dela num processo de desilusão, que é muito frequente em nós. Na nossa evolução, nós sentirmos os processos de desilusão, porque atribuímos a certas coisas na vida uma importância que depois verificamos que não corresponde às necessidades espirituais, não é às físicas, não é? Porque enquanto nós cá estamos, nós damos importância ao conforto, à casa, aos bens, e isso é tudo preciso para nós vivermos. Mas se tu colocas a perspectiva do outro lado, verificas que a essência não está aí. Não é de todo aí que se vai desenvolver o espírito. O espírito desenvolve-se de outra forma, com outros fatores. Esta rainha, então, no plano espiritual, ela fala da desilusão. Ela diz assim, que desilusão. Ela diz mesmo assim, que desilusão. E então ela fala da importância da abnegação, da humildade, da caridade e da benevolência para com todos. São palavras que são ditas muito rápidas, mas elas encerram grandes aprendizagens. E ela diz assim, olha, aqui não se pergunta o que fomos. Aqui não se pergunta qual é a posição que nós ocupamos. Aqui pergunta-se qual é o bem que fizemos. Quais foram as lágrimas que enxugamos. E ela diz assim, quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho, diz ela, o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia?
O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Pronto, esta é só um exemplo muito pequenino. A comunicação é mais extensa, é mais pormenorizada, mas fica este sentimento do espírito quando parte, mesmo nos trabalhos mediúnicos que são feitos, é-nos relatado um dos sentimentos mais observados por espíritos desencarnados, tem a ver com uns com este sentimento de desilusão e outros com o sentimento de que gastaram o tempo inutilmente, que gastaram o tempo e que o deviam ter emprego de uma forma mais, se calhar mais audaz, mais corajosa a favor do próximo ou a favor deles próprios. É este o sentimento que é mais relatado do testemunho dos espíritos que desencarnam. Eu não sei quanto tempo passou, Filipe, ainda tenho mais um bocadinho. Sim, estás à vontade. Mais um bocadinho então. Eu só vou ocupar mais 5 minutos e para finalizar este tema da vida futura, vou partilhar convosco como é que eu, neste mundo que nós nos conectamos também com pressentimentos, com intuições, com coincidências, nos vão ocorrendo no dia a dia. Há duas situações que me acontecem com muita frequência e que são pontos muito sérios e em que me fazem mover. Mover é não adiar as coisas, é comunicar, é tomar decisões do que é preciso fazer. Há duas coincidências que geralmente acontecem muito na minha vida e que têm a ver com a vida futura. Normalmente, quando eu estou num estado interior de indecisão, de vou ou não vou, numa indecisão em algo que na verdade tem que ser tratado e na verdade tem que ser feito, pronto, é mesmo assim, acontece-me uma coisa, vou conduzir e passa por mim um carro fúnebre. Isto acontece muitas vezes. E quando passa, o que é que provoca em mim? Provoca um sentimento assim, alto, está bem, já sei. A vida é breve, o tempo que estamos cá é passageiro e aquilo que tem que ser feito, então que se faça o mais depressa possível. Isto acontece-me assim muitas vezes mesmo. Outras coincidências que também têm a ver com a vida futura e que nos fazem também relativizarmos às vezes as situações mais penosas. Quando eu estou com muita dor, muito desanimada com as dores, sucede-me o seguinte: vou caminhar ou na rua ou para o trabalho, qualquer coisa, e passa por mim alguém, ou de muletas, ou de cadeira de rodas. Acontece-me com muita frequência. E ao passar essa pessoa por mim, lembra-me logo outra vez: ânimo, bom ânimo, levanta a cabeça, vai em frente. E lembrar-me das palavras do Mestre, não fossem as palavras do Mestre Jesus, tenham bom ânimo nas vossas vidas. E esta foi a reflexão que vos ofereço com todo o gosto. São reflexões simples, mas espero que através destas pequeninas reflexões que vão sendo oferecidas nestas noites, possam ocorrer alguns despertares simples em relação à vida futura. E agora, não sei, eu vou-te passar a palavra e aguardar. Filipe, faz favor. Muito bem. Rosário, muito obrigado. É sempre, como já disse há pouco, é sempre muito gratificante ouvir os teus pensamentos e a forma como entendes aquilo que está à tua volta e como refletes sobre as coisas. Disseste aqui coisas muito interessantes. Eu sempre que fazes palestras, tiro sempre imensos apontamentos. Ficam pensamentos soltos. Que eu gostaria de destacar aqui alguns que servem também para reflexão daqueles que nos estão a ouvir. Falaste do avô dos teus filhos, não é? Que desencarnou. E eu gostei imenso da forma como tu colocaste o que mais ficou dele. Não é? E serve imenso para a nossa reflexão. O que é que nós queremos quando nós partirmos? O que é que cada um quer que fique de nós? Não é? O que é que tu queres que fique de ti? O que é que eu quero que fique de mim?
o que é que as pessoas que estão a ver querem que fiquem delas, não é? Falaste também que a vida é breve. Ainda ontem estávamos na infância, hoje já somos adultos e daqui a pouco estamos na terceira idade. Não é? Outras reflexões que trouxeste, falaste sobre mágoas e sobre bloqueios. Porque há eventos nas nossas vidas que nos magoam de tal forma que nós deixamos de acreditar que é possível ter outra perspectiva que não aquela. E esses bloqueios fazem que nós não andemos para a frente, façamos mal a nós próprios, pensemos mal de nós próprios, quando na verdade nós só fomos feitos para sermos felizes e não para andarmos de rastros. Disseste também que é em vida que se perdoa e também é em vida que se ama. Portanto, para a nossa vida futura, ela é proporcional à capacidade que nós teremos de perdoar e, sobretudo, e o mais importante, de amar. Rosário, eu sei que tu tens uma estreita ligação com as crianças, com o DIS, com a educação juvenil e infantil espírita. Eu gostava de te colocar 2 ou 3 questões a esse respeito, que também pode servir para as pessoas. Rosário, tu tens dado imensas aulas e tens estado junto das crianças. De todas essas aulas, e tu também és professora, o que é que mais te cativa nas crianças e o que é que mais tens aprendido com elas? Para mim, o meu trabalho, eu tive a felicidade de, ao longo dos anos, tornar o meu trabalho uma fonte de enorme satisfação. Não é que o trabalho não tenha as suas próprias dificuldades, mas ao lidar com as crianças, elas dão-nos coisas muito boas, muito positivas e refresca sempre a nossa vida, faz-nos também ficarmos iguais a elas, não é? Essa frescura, essa espontaneidade é muito bonita, não encontro em mais nenhum lado, quer seja na evangelização ou na escola. As crianças ensinam-nos muitas coisas neste tempo de pandemia. Eu nunca recebi tantos abraços como há nos últimos anos. Porquê? Porque elas este ano são muito pequeninas, têm 6 anos, e eu já não tinha crianças com 6 aninhos, já há uns 7 ou 8 anos, e então, neste tempo em que toda a gente tinha máscaras e se afastavam uns dos outros, Tu recebias abraços. Na nossa sala são muitos os abraços e beijos também, não havia hipótese de fugir, e o que me fez também pensar que há outras defesas e há outras infecções e nas nossas vidas, que não é só o coronavírus, e há outro tipo de proteção também que nós podemos ter, não é? E podemos pedir ao alto, que está muito para além das máscaras que nós usamos. Para mim, as crianças, eu sei que o trabalho tem que ser feito e estendo aquilo que eu sou de evangelizadora também para a escola, porque eu acredito que nós somos, o nosso testemunho é passado da forma mais natural possível. Não, é com o que fazemos no nosso trabalho, nós também evangelizamos a nós próprios, a começar por aí, não com grandes pretensões de mais nada, mas sim, eu tento lhes oferecer isso e também faço uma evangelização diferente do que sendo na casa espírita, mas também é feita. Eu já não me lembro bem da tua pergunta, mas o que é que eu aprendi com as crianças? O que é que aprendeste com as crianças?
aprendi isso, que este ano, por exemplo, com as crianças mais novas, aprendi que sim, que há outras proteções e que ia ser mais espontânea nas emoções. Foi isso que eu aprendi. Obrigado. Só para terminar, gostaria de fazer uma última pergunta, que é tu, enquanto uma mulher espírita, o que é que tu... gostaria que deixasse uma mensagem para quem nos ouve, uma mensagem tua, que o teu coração dissesse uma mensagem para as pessoas, enquanto espírita, enquanto... Vejo experiências da tua vida, o que é que... Sim, é assim, como mulher espírita, com o conhecimento espírita, a nossa percepção muda em todos os aspectos da nossa vida. A relação com os nossos filhos, a maneira como os encaramos, a maneira como olhamos para uma gravidez, a maneira como olhamos para o crescimento em todas as fases dos nossos filhos, para o papel de nós como mães, o papel como mulher, como esposa, os relacionamentos, as separações, os divórcios, tudo isso é abordado na doutrina espírita. As doenças que mais nos assustam, ultrapassar um câncer, ultrapassar, como vos disse, outro tipo de doenças, tudo isso é abordado na doutrina espírita, com um alicerce sempre. Temos que ter a fé sustentada em certos pilares que são apresentados na doutrina. Portanto, nós temos que saber o que é Deus para nós. Que testemunho foi este de Jesus que Ele nos veio dar? O que é que Ele nos vem falar? E o que é que o Espiritismo nos traz de novo sobre a vida futura? Para nós nos prepararmos. Porque isto altera tudo. A nossa concepção perante a vida altera tudo. Não é que a gente fiquemos impunes à dor, não é nada disso. Eu só estou aqui a explicar uma matéria. As coisas na vida são Exato. diferentes. Quando as coisas são vividas no plano físico, são vividas. Ou quando a emoção vem, ou a dor, ou o desânimo vem, isso é tudo vivido. Mas nós temos, é diferente. Eu continuo-vos a dizer isto, nós sentimos as comoções à mesma, mas há uma grande diferença entre uma pessoa que tem a fé alicerçada e uma que não tenha. O sofrimento tem um grau diferente. Obrigado. Dá-nos, portanto, a doutrina espírita uma nova perspectiva, como falaste, não é? Muito bem. Rosário, obrigado. Ainda vais fazer depois a prece de encerramento. Eu vou aqui chamar à nossa conversa mais uma pessoa. E vou chamar aqui Fernanda. Alô, Fernanda? Estás-me a ouvir? Fernanda? Ok. Vamos tentar resolver aqui o problema. Tem esta questão. Muito bem. Ora, alô? Estou, Filipe, desculpa. Fernanda. Aqui um pequeno problema. Boa noite. Não foi. Boa Sabes qual era o problema? É que tu estavas a ver a live e o telefone tocou-te e tu ficaste. Não foi? Desculpa lá este pequeno problema. Não faz mal, está tudo bem. Fernanda, está tudo bem? Boa noite. Está tudo bem, boa noite. Boa noite a quem nos está a ouvir também. Olha, como tínhamos já combinado, tu tens aí uma leitura para fazer, não é? Sim, sim. Já está aí preparada? Já está preparada. Então vamos embora. Fernanda, faz lá então a leitura para as pessoas te ouvirem. Espera, não faças, espera. Primeiro apresentas-te. Sou Fernanda Ferreira, moro no Capacho, frequento a doutrina espírita há 10 anos. Há 2 anos tirei um curso de passe
Portanto, considero-me trabalhadora do Centro Espírita de Santarém. Sim, senhora. E é com muita alegria que cheguei a esta doutrina, que é um bálsamo na minha vida. E acho que na vida de todos nós. É verdade. Tenho aprendido e pronto, é muito enriquecedor. Muito bem. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada. Vamos então à leitura? Sim, senhor. Então vamos. Então é assim, do livro Episódios Diários do Divaldo Pereira Franco e o Espírito de Joana de Ângeles. A leitura é 45, Força da Fé. A fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra, aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a barco sem bússola em oceano imenso. Quando abruxeleia a fé e se apaga por falta do combustível que a razão proporciona, ele a padecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão, sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Exercita mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes, que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo de coragem com que triunfarás nos tentames da evolução. Conforme a intensidade da tua fé, agirás fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado, boa noite, é um gosto. E igualmente. É sempre um prazer ouvir-te. Beijinho para ti, Fernanda. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado. Beijinhos. Obrigado. Muito bem. É sempre a surpreender a Fernanda do Cartaz, aqui tão perto. Aliás, nós estamos todos perto uns dos outros. Às vezes não nos queremos é ver uns aos outros, andamos tão concentrados em nós mesmos. Muito bem, estamos quase aqui a terminar os nossos trabalhos de hoje, mas hoje vamos ter aqui uma situação especial, que os pedidos vão chegando e nós temos que cumprir com as nossas palavras aqui e na nossa vida. E, portanto, eu prometi a uma pessoa que faria uma irradiação a uma rapariga da minha idade, um ano mais nova, que neste momento sofre um problema de saúde na zona do peito. E, portanto, eu vou fazer uma irradiação para ela e depois a Rosário vai fazer a prece de fecho e a irradiação para os nossos cartões que temos aqui das pessoas que nos seguem e que me dizem para colocar aqui os nomes. Portanto, vamos seguir com a prece de irradiação. Pedindo a todos que possam acompanhar a minha voz. Deixando-nos envolver ao som de fundo. Querido Pai, querido Mestre, aqui nos chamaste para que pudéssemos trazer o conforto a esta nossa irmã, amiga, companheira de jornada,
Pedimos-te, Senhor, que ela, neste momento que atravessa, possa apaziguar o coração, que o medo possa dissipar-se e que, tal como a música diz, que possa pensar em Jesus, o médico das almas e o médico dos corpos, corpo físico e corpo espiritual. Que o seu centro cardíaco possa ser envolvido em saúde, em paz, em harmonia. Não querendo milagres, queremos apenas, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Que esta irmã possa ser amparada, não só ela, mas todos aqueles que se preocupam com ela, os pais, o marido, os descendentes, todas estas gentes possam ser amparadas por ti. E assim, no teu regaço, no teu colo, no teu conchego, eu te entrego, Senhor. Que assim seja. Rosário. Chegamos. Eis que são chegados os tempos. Fazemos a nossa prece de fecho. Dizer-te só que digo no final. Faz então. Então, vamos nos aproximarmos, não é fisicamente, mas é quase como se fôssemos, como se estivéssemos em roda, como se estivéssemos em mão dada. E vamos continuar esta elevação do pensamento que já iniciamos. E vamos elevar o pensamento até ao Mestre Jesus, a incluir a imagem do Mestre Jesus na nossa tela mental. E assim, se estivermos todos conectados desta forma, podemos reunir forças que nos advêm até dos nossos próprios perispíritos e que podem ser aglutinadas às forças dos irmãos, dos benfeitores da estrada de Damasco, que se encontram próximo de nós e que de alguma forma se estendem a todas as pessoas que se encontram ligadas a nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, bem como essa energia curativa se possa estender também aos nomes que estão grafados naquele caderno, nomes de pessoas que se encontram em aflições. E então pedimos, com toda a simplicidade e com toda a nossa força, ao Mestre Jesus que possa acudir esses irmãos e todos nós, e que nos momentos de aflição possamos sentir a presença de irmãos que nos querem bem e que nos possam favorecer com pensamentos de bondade, com pensamentos de tranquilidade, com pensamentos de paciência, com pensamentos de abnegação e que possam também suprir todos os nossos perispíritos com fluidos de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, de força para vencer, sobretudo de esperança na vida futura. E assim, unidos nesta energia tão cheia de azul, tão cheia de rosa, tão cheia de lilás, nós agradecemos ao Mestre Jesus todas as dádivas que nos foram dadas até este momento e ainda aquelas que se avizinham para as nossas vidas, porque somos espíritas com fé e com esperança na vida futura. Ao Mestre Jesus muito agradecemos. Que assim seja. Rosário, agradecer-te uma vez mais. É sempre um gosto estar perto de ti. Continuas sempre focada no trabalho do bem. Que saibas que há muitas pessoas que gostam muito de ti. Eu sou uma delas. E que podes contar comigo para tudo aquilo que tu quiseres na tua vida. Um grande beijinho e muito obrigado, Rosário. Fica bem. Caros amigos, mais uma noite de amor. Que Deus nos proteja
e até amanhã, se Deus quiser, às 22h30. Amanhã com mais um super convidado especial. Até lá. Nasceu Cristo, o mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite